E o nosso convidado de hoje é o deputado federal pelo Partido Novo de São Paulo, Alexis Fontaine. Bom dia, deputado. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Antônio Pereira. Bom dia aos ouvintes e telespectadores aqui do Café da Manhã da TV Cultura Litoral Norte, Costa Norte. Prazer novamente participar do teu programa. Tá certo, deputado. Deputado, eu discorri aí sobre a questão do aumento dos derivados de petróleo aí, que aumentaram tão rápido, né? E esses gananciosos donos de postos, né? Que tinham seus estoques antigos lá, ou seja, na quinta-feira encheram o tanque com preço velho, caminhões, carretas e carreta abastecendo com preço velho, e na meia-noite do dia de quinta para sexta aumentaram o que eles compraram com preço velho por preço novo. Isso é uma ganância, né, deputado? Eu acho que esses caras deveriam ser processados pelo crime de direito contra o consumidor, viu? Zaidan, eu posso concordar com esse movimento que você está falando, mas tem um outro movimento que é quando os combustíveis, o preço na Petrobras cair, ele também está com estoque antigo caro. Tem a entrada e a saída desse estoque antigo. Eu tenho indústria, eu sei como é que é isso, eu sei a dificuldade de empreender, em que, por exemplo, eu tenho resina epóxi, ela é derivada de petróleo. Eu comprei ela muito cara, o dólar deu uma caída de 5,40, 5,50 para 5, mas se eu mudar meus preços imediatamente por um preço que é hoje, mas que não é o do meu estoque médio, eu vou ter problema de caixa. Então, assim, eu vejo o problema dos postos, mas eu acho que aquela tua pergunta anterior, ou aquela tua afirmação anterior, mais importante, a questão da Petrobras. Veja, a Petrobras também, ela está no mercado global, né? Ela realmente aumentou muito os preços, aquele último reajuste, mas pelas informações que nós temos, não é porque o petróleo aumentou de uma hora para outra, de 100 para 130 dólares o barril. Já tinha uma defasagem de mais ou menos uns 40%, e que ela estava segurando. Quando deu essa explosão, eu também tem uma coincidência que tinha um projeto aqui na Câmara dos Deputados que era o novo cálculo dos preços combustíveis. A gente tem uma teoria da conspiração de que isso foi mais ou menos combinado para poder pressionar todos os deputados a votarem esse novo projeto de lei, que era o 11/2020, sobre a fórmula de cálculo dos combustíveis. Agora, o que vai fazer baixar o preço mesmo, né, Zaidan? Acho que essa que é a grande pergunta. Se você tem uma loja, só uma loja na tua cidade, de material de construção, você vai baixar os preços dos materiais de construção só porque baixou o preço do que você compra no revendedor? Não, você não vai fazer isso. O preço só vai baixar quando tiver concorrência, Zaidan. Então, enquanto a Petrobras não tiver concorrente, ela realmente vai demorar para baixar, ela provavelmente vai ser mais rápida para aumentar, ela tem uma responsabilidade de pressões políticas e o próprio governo que fica em cima, mas a gente sabe que não é assim, né? Mesmo porque o governo tem a participação de mais ou menos 37% da Petrobras e ganha muito com esses lucros altos, né? A distribuição de lucros e dividendos da Petrobras, que acontece frequentemente, é um caixa extra, é uma receita extraordinária que o governo tem e que ele gosta, literalmente ele gosta. Então, tem um jogo de quando que baixa, quando que sobe, mas se tivesse um livre mercado do refino, da venda de combustível no Brasil, muito provavelmente a gente teria movimentos de alta e baixas mais aderido à realidade de mercado global. Também insisto que nós não podemos usar a Petrobras para fazer política econômica, como aconteceu no passado do governo lá do PT, em que ficavam segurando artificialmente, como se fosse na Venezuela, o preço da gasolina, arrebentando a Petrobras. A Petrobras, vamos lembrar que a ação dela chegou a R$5, 4 e alguma coisa, a ação. Uma ação hoje que está em volta de 34. Você vê o que o PT fez de mal para a Petrobras e quase quebrou a Petrobras. Temos que ter responsabilidade, mas, na nossa opinião, a melhor coisa é abrir o mercado para que a gente tenha concorrência. Tendo concorrência, é o consumidor que vai pressionar a redução dos preços dos combustíveis.
Ô, deputado, vocês estão aí, você faz parte da Comissão de Finanças e Tributação, também faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico, você é membro titular dessas comissões. Porque o que a Petrobras vende? A Petrobras vende derivado de petróleo. Petróleo bruto, o excedente, e derivado de petróleo que é refinado. Boa parte aqui, outra parte que compra de fora já refinado. Não vende outra coisa, a não sei isso, eu desconheço. Se ela comercializa alguma coisa fora de petróleo bruto e derivados de petróleo. Quer dizer, esses lucros exorbitantes que ela vem acumulando é uma coisa de maluco também. Quer dizer, lógico, toda empresa quer lucro. Eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, você investe seu capital para ter um lucro sobre esse capital investido. Mas isso também já é demais, deputado. Eu concordo, mas isso vai tirar a parte. Eu falo, eu sou empresa de material de uma cidade, a única farmácia de uma cidade é o cartório de uma cidade, como acontece. Pode ver, o dono dessa empresa vai estar muito bem, obrigado, porque, inclusive, a composição de preço dele, qual que é a composição de preço dele? É custos diretos, custos indiretos, tem os impostos, tem o meu lucro, que aí ele realmente maximiza o máximo que puder, tem a incompetência, tem a corrupção, tudo isso vai parar no preço do produto final. Agora, quando você tem concorrência, você tem que ser mais eficiente nos teus custos, você não pode ter corrupção, você não pode ter incompetência, e você vai ter que ter um lucro que ele é calibrado de modo a você não perder o teu cliente. De novo, eu insisto, monopólio de refino, monopólio de extração, manda ata para o consumidor, e somos nós que pagamos isso. Eu ainda não entendi como é que fecha essa conta aí, sabe? Porque quem paga, quem está pagando, somos nós consumidores, sabe? É possível que um botijão de cozinha, de gás de cozinha, o nego já está parcelando em 3, 4 vezes aí no cartão de crédito, entendeu? Porque não consegue pagar 150 reais um botijão de cozinha também. Estou contando um botijão de cozinha. Fora os outros derivados de petróleo, gasolina, diesel, o álcool que entra quase 30% na gasolina, que é cobrado no preço do litro da gasolina. Quer dizer, eu fico meio que uma barata na casa que joga aquele Baygon, sei lá que outro produto lá, meio tonto. Eu entendo do riscado, eu sou economista, administrador como você, de formação, entendeu? Mas confesso que eu preciso voltar para a escola. Eu sei que a lei da oferta e da procura é que regula o mercado. Mas no caso da Petrobras eu não estou entendendo nada. Porque não tem lei da oferta e da procura, só tem a demanda. A oferta é uma só, né, Zaidan? É isso. Então, a pessoa que tem o poder da oferta faz o que quer. Ele pode ser negligente mesmo, ele pode ser abusado, ele pode querer maximizar o lucro. Esse é o problema. Não temos a lei livre da oferta e da demanda aqui. A demanda, sim, somos todos nós. Mas a oferta é uma só. Agora, o senhor está no caminho, então, deputado, que seria melhor fatiar a Petrobras, privatizar a Petrobras por diversas empresas? Seria um caminho? Além disso, abrir o mercado. Não adianta eu também fazer uma privatização sem abertura de mercado, porque aí o que acontece é que eu crio os monopólios privados. E tudo que a gente não quer também é que caia na mão de algum amigo do rei, aí, algum oportunista, como já aconteceu no passado recente do Brasil, em que os amigos do rei se dão muito bem, porque tem reserva de mercado e tem a iniciativa privada agora tomando conta da empresa. Aí eu acho que pode ser até pior. Eu entendo o seguinte, privatiza, abre o mercado, então pode entrar. Vamos lembrar, Zaidan, no Brasil não tem, como tem nos Estados Unidos, a Exxon explorando petróleo e vendendo petróleo. A Shell não quer mais saber de posto. Quando você vê posto aí, não é Shell, é Raízen, né? A parceria com a Cosan, tá certo? Você não tem mais, lembra que tinha os postos Texaco no Brasil? Não tem mais Texaco. Não tem mais. Exxon, não tem mais. Você não vê Total, você não vê as empresas, a Repsol,
Você não vê as espanholas, você não vê a Petrol, outras empresas. Por quê? Porque proibiram, aí na distribuição só que é posto, a empresa ela não consegue ter margem. Então, hoje os postos estão na iniciativa privada todo pulverizados, são pequenos donos, bandeira própria ou bandeira conhecida, e vão lembrar, conhecida mesmo, hoje só tem 3, vai. Ipiranga, Petrobras, ou BR-Seguradora agora que mudou o nome, né, que eu não lembro, Vibria, e Shell, que na verdade é raiz, né? Tem agora a Ali e tal, mas é uma outra empresa, aí é brasileira. Agora, todo mundo tem que comprar da Petrobras. Se a gente precisa, define ação ou libera o mercado, você vai ter muito mais oferta. Inclusive uma oferta que pode ser regulada pelo exterior. De repente, eu não está compensando produzir diesel aqui, eu trago de fora. Libera isso. Para de ter esse monopólio que é tão prejudicial aos nossos consumidores. Ô, deputado, por que então tem esses projetos aí, como o 11/2020 e outro no Senado Federal também, para regular, não para regular o preço do combustível, mas para reduzir o preço do combustível através de reduções de alíquotas de ICMS, de PIS, COFINS, etc. e tal? Por que tem isso daí, então? Zaidan, porque é o seguinte, hoje o imposto ele é cobrado pelo valor do preço de bomba. Então, é feita uma estimativa todo mês do preço médio das bombas e aí calcula-se o imposto ICMS como uma substituição tributária que vai calculando o lucro da cadeia e cobra lá na refinaria. Agora, o que acontece? Quando você cobra pelo preço de venda, que é o chamado ad valorem, se o preço da commodity lá fora tem um pico muito extraordinário por causa de uma guerra, ou por causa de algum navio que atravessa, ou uma guerra do Kuwait, sei lá, alguma confusão aí mundial, você tem também um crescimento exponencial da arrecadação de impostos. Porque, vamos lá, se eu tenho 30% de imposto e a gasolina custa R$1, eu pago 30 centavos. Esses mesmos 30 centavos, ou 30% de impostos, por uma gasolina que custa R$10, são R$3. Ou seja, os estados estão com uma arrecadação estupenda, extraordinária de impostos. Faz sentido isso? Faz sentido ter esse crescimento exponencial do preço do combustível, não só por causa da commodity ou da cotação do dólar, mas também porque a arrecadação subiu muito? Não faz sentido. Então, o projeto 11/2020, que foi aprovado semana passada aqui na Câmara dos Deputados, ele altera a forma de cálculo do combustível, dos impostos sobre combustível por litro. Então, eu vou pagar, por exemplo, R$2 por litro. Então, naquele preço que você paga lá, R$7, R$8, você vai ter R$6, né? Vamos ver se fosse R$8. R$6 é matéria-prima, é refino, é transporte, é distribuição, é a margem de lucro, é a parte de lucro do revendedor. E 2 exatamente o imposto que vai ser usado de ICMS, por exemplo, para os estados. Então a gente alterou para não ter essa alavancagem do preço de combustível na bomba em função de uma distorção de mercado que está dando um pico aí com o dólar, o barril a $130. É para poder diminuir essa alavancagem, essa questão exponencial e manter ele mais previsível. E os estados também, acho que é mais correto, porque eles têm previsibilidade de arrecadação. Coisa que, quando a commodity subia demais, eles ficavam ricos. Tanto que pode ver, todos os estados estão muito bem obrigados com seus caixas, principalmente a arrecadação dessa base muito ampla que é combustíveis, ou seja, energia, de forma geral. Agora, deputado, esse foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, né? O governador já estão falando de entrar no Supremo Tribunal Federal visando a inconstitucionalidade desse projeto 11/2020, aprovado na Câmara Federal. No Senado, não sei como é que vai ficar, né? Porque no Senado... Não, é que esse projeto veio do Senado, viu, Zaidan? Então ele não volta para o Senado, não. Ah, ele já veio do Senado? Vai para a promulgação. Veio do Senado, é. Então vai para a sanção do presidente. Isso, é. Então, agora, os governadores estão entrando nessa de STF, tal, não sei o quê, porque eles não querem perder essa arrecadação
vultuosa, bonita, porque o preço que vai ser fixado por litro é uma média dos últimos 5 anos. Portanto, não vai pegar esse pico. Portanto, vai cair a arrecadação, sim, dos estados. Os estados vão alegar que a União não pode legislar sobre o imposto que é estadual, que é o ICMS. Sim e não, porque, na verdade, a lei ela muda a fórmula de cálculo, mas ela remete aos estados a estabelecer o valor desse litro preço por litro da gasolina. O CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, é que vai definir isso. Então, assim, pode ser questionado constitucional no Brasil, tudo é inconstitucional, até, sei lá, bobagens que acontecem aí, tudo vai parar no Supremo. Mas eu não entendo que é inconstitucional, não, porque é uma lei que foi regulada como forma e de uma forma para todos os estados. A gente não está mexendo num estado e outro. Senão não teria nem reforma tributária. Como é que eu vou fazer uma reforma tributária se o estado vai falar que você não pode mexer no ICMS porque ele é estadual? Tá certo. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui pela TV aberta, pela rádio, mas a gente permanece ao vivo nas redes sociais aí. Toninho. É isso aí, Zaidan. Vamos para um rápido intervalo aqui pela TV Cultura Litoral e pela rádio para FM. E você continua conosco aí pelas mídias sociais do Sistema Costa Norte de Comunicação, da TV Cultura Litoral e também pelo YouTube do programa Café da Manhã. Pessoal curtindo aqui, Zaidan. O Marcos Vinícius Primo está curtindo a nossa programação lá de São João da Boa Vista, no interior. E a Regina Campanharo também está acompanhando a gente da cidade de São Vicente, pessoal que está participando aqui, interagindo conosco. Deputado, tem algum aprendizado que a gente pode tirar da parte das privatizações que aconteceram na telefonia móvel? Tem algum aprendizado que a gente pode tirar em relação ao petróleo também? Se eu não me engano, são 13 refinarias no Brasil hoje, é isso mesmo? São 13 refinarias, mas agora o governo está tentando vender, né? Venderam algumas refinarias, mas a maior parte delas, sem tirar Manguinhos, acho que no Rio de Janeiro, e alguma coisa da Triunfo lá no Rio Grande do Sul, todas eram da Petrobras, né? O que nós podemos tirar é uma grande lição sobre isso. Vamos lembrar, e o Zaidan vai lembrar com certeza, porque ele também devia ter na declaração de imposto de renda dele algumas linhas telefônicas. Para você conseguir uma linha telefônica quando era tudo estatal, era um caos, demorava muitos anos, você entrava num plano de expansão que durava 5, 6 anos, custava uma fortuna, havia um comércio paralelo de linhas, tinha gente que era muito rica, eu lembro pessoas muito ricas em São Paulo que tinham centenas de linhas, que estavam vendendo linha para todo mundo, e tudo isso acabou quando se fez a desestatização dessas empresas, e deixou o mercado regular, o concorrente. Estou achando ruim a Vivo, vou para a Claro, estou achando ruim, vou para a Oi, vou para a Nextel. Eu, consumidor, decido onde eu vou. O fornecedor, né, desses serviços que se esforcem para me conquistar, para poder me fidelizar. Qual é o motivo de alguém querer fidelizar? Qual que é o motivo que a Petrobras tem de fidelizar o cliente dela? Se é só ela que fornece e refina, é zero. Ela não está nem aí com a gente, tá certo? Deputado, a gente vai voltar aqui, estamos ao vivo já pela TV aberta e pelas mídias sociais. Pode continuar seu raciocínio, deputado. Meu raciocínio diz que o exemplo das telefônicas, né, da venda das desestatizações das empresas telefônicas, trouxe um benefício muito grande para o brasileiro. Temos opção, as empresas têm que ter plano de fidelização, têm que tomar cuidado, porque senão perdem o cliente, principalmente quando você fala em clientes corporativos que são maiores, e elas fazem propaganda, fazem esforço para isso. Uma empresa que é estatal, que é única, que é monopolista no mercado, ela não tem esforço nenhum quanto a isso. Eu não tenho opção de comprar combustível de outra empresa que não seja da Petrobras. E aí não tem como. Tá. Se correu, o bicho come. Aliás, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Não tem saída. E falando em correio, né? Rede com correio, né? Tá falando bem, um jeito também, né, Zaidan? É verdade. Uma coisa é certa, né, deputado? Eu não vou nem falar o que aconteceu no passado, que o senhor conhece muito bem, e hoje o Brasil sofre as consequências
da roubalheira que nós tivemos no passado, né? Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Eu tenho números aqui, eu acompanho bem o Congresso Nacional, há mais de 30 anos que eu acompanho os governos, né? Tive até como presidente um padrinho meu, que foi o Zé Sarney, meu padrinho de batismo, foi presidente, então acompanhei bem o governo de lá para cá, né? Agora, deputado, o senhor, como economista, como parlamentar, tem clima aí na Câmara para aprovar qualquer coisa no sentido de privatização da Petrobras? Porque a gente está vendo a Eletrobras já é um parto de anos. E a Petrobras, o senhor acha que tem clima nesse sentido que o senhor está falando aí? Não para privilegiar os amigos do rei, sabe? Porque ontem eu assisti uma palestra do Tarcísio e depois conversei particularmente com o Tarcísio. Acho o Tarcísio uma pessoa extremamente inteligente. E ele estava falando sobre a privatização ou a terceirização dos trilhos do Brasil. E está dando certo. A gente está vendo que as malhas ferroviárias estão sendo construídas, terminadas, e que está se tomando uma nova matriz de transporte, que é a ferrovia. Tá? Isso pode acontecer no caso dos combustíveis, deputado? Zaidan, primeiro, esse novo marco do setor ferroviário que foi aprovado no finalzinho do ano passado, eu participei muito disso, muito importante, e realmente já tinha, assim, muitas autorizações sendo solicitadas ao Ministério da Infraestrutura para poder fazer novos troncos ferroviários e tal, e poder destravar os investimentos. Lembra que a linha ferroviária brasileira, a malha ferroviária brasileira, era a mesma de 1929, para ver como nós paramos no tempo, porque o Estado sentou em cima dessa concessão, desse modal logístico. Voltando para a Petrobras, né? Podemos fazer esse modelo de privatização, e se tem ambiente de privatização hoje aqui dentro da Câmara? Não, não tem. No ano eleitoral, seria suicídio eleitoral para qualquer um que ficasse gritando isso ou propondo isso. Aliás, suicídio eleitoral para o próprio presidente da República e para qualquer outro que queira postular ao cargo máximo dessa nação. Então não vai ter isso. Não é agora que vai acontecer isso. A Petrobras também não se vende num estalo de dedos. Ela vai ter que ser dividida, ela vai ter que vender refinarias, as bacias, que já tem alguns parceiros, porque a Petrobras não dá nem conta de explorar essas bacias, né? Existia uma obrigação de que a Petrobras participasse, acho que no mínimo 30% da exploração desses ou fosse majoritária, tal. Ela não tem capacidade para isso. É muito petróleo, é muita área, é um petróleo que custa caro para explorar. Então isso tem que ser feito aos poucos. Não adianta bater um decretão aqui e falar que agora está à venda a Petrobras. Isso não existe. Aliás, seria um péssimo negócio para nós brasileiros que somos sócios dessa empresa. Então, o processo ele tem que ser aos poucos. Refinaria Abreu Lima, vende. A refinaria aqui a Reduc aqui, vende. Paulínia, vende. E assim vai indo para a gente poder fazer esse desmonte e o Estado fica na regulação e essas refinarias ficam na mão. E não é só refinaria, é exploração também, né? E oleodutos e gasodutos, tudo que é essa infraestrutura. Isso tem que ir sendo feito aos poucos. Agora, cada movimento é uma gritaria da esquerda, daqueles que adoram o Estado grande, aqueles que adoram ter um mecanismo para poder apadrinhar a pessoa, aquela coisa de poder ter uma oportunidade de criar desvios, como aconteceu, né, no passado recente, aqui os escândalos. Então, essas turmas não quer perder essas oportunidades aí. Isso é difícil. Então, no Brasil, é uma democracia que dói, que é difícil, que custa caro, mas com determinação e perseverança a gente vai avançando nesses pontos. Os Correios é uma outra empresa que está pronta para ser apresentada, mas é menor, então dá para fazer essa privatização já no modelo de licitação, tá certo? De concessão, como aconteceu
com as linhas telefônicas, uma região vai ficar para uma empresa, outra assim, faz a divisão dos Correios pelo Brasil. Então, tem como avançar. Agora, nesse ano eleitoral, não há nada disso vai andar, Zaidan. Eu também acho. Viu? É uma coisa de doido. A gente tem um materialzinho aí que ontem nós gravamos com o ministro, aí, pouca coisa aí. Dá para pôr aí, Silvio? Rapidinho, uma conversa com o ministro, deputado. O senhor tem contato com ele também, né? Com o ministro Tarcísio, né? Bem, eu fiz um almoço com ele da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, qual eu presido, e ele estava falando do novo marco do setor ferroviário e tal. É um ministro que eu admiro muito, determinado, inteligentíssimo, conhece muito a marca, conhece o Brasil na mão. É uma pessoa realmente que tem grande valor para a nossa nação. Eu ia perguntar, mas eu não vou perguntar, porque eu não quero ser indelicado. Não pergunte, eu já sei. Porque eu sou muito amigo do Vinícius Poit, né? Ele é da minha terra, de São Bernardo do Campo, e ele já falou para mim, olha, Zaidão, se meu partido quiser, eu estou à disposição para ser pré-candidato a governador pelo Novo. Aí até ia perguntar para o senhor o que o senhor acha do ministro Tarcísio. Não, ele é pré-candidato. Obviamente, ele é o meu candidato, tá certo? Ele é muito determinado e tudo mais, mas isso não me sendo honesto e acho que, claro, né, isso não tira a minha admiração pelo ministro. Acho que uma coisa é independente da outra. Tá certo. Tem um material aí do ministro aí? Se não tem, deixa para lá. A gente segue. A gente tem previsto para o Porto de Santos 30 bilhões de reais de investimentos. Esses 30 bilhões, a gente está falando aí de 11 bilhões que vão ser pelos novos arrendamentos portuários que ainda estão previstos, SDS 10, SDS 11, SDS 53, pela ferroviária, mais os investimentos na ferrovia interna do Porto de Santos. Então, são os investimentos nas linhas adicionais na margem direita e na margem esquerda, os investimentos em pátio. Então, se a gente soma isso, a gente vai ter 11,5, aumentando a capacidade de recepção ferroviária e de processamento. Tá certo. Tira aí, tá muito ruim o áudio aí. Esse trecho ele falava sobre o investimento relacionado ao Porto de Santos também, né, Zaidan, o escoamento das cargas. Ele falou sobre as rodovias que foram amplificadas, a chegada das rodovias das ferrovias no Porto de Santos e aí aumento de carga, daí um investimento previsto aí com a privatização do Porto de Santos, alguns berços aí, em torno de 30 bilhões de reais. E que daí sairia também a ligação seca Santos-Guarujá, né, que é aquele túnel lá, além do túnel Santos-São Vicente também. Quer dizer, o ministro ele é um técnico, né? Ele é uma pessoa, um visionário, mas com pés no chão, não é, deputado? Pés no chão, ele mostra muita credibilidade, ele mostra domínio da matéria, ele fala, como ele está falando de Santos, ele fala Belém do Pará, ele fala do Porto de Tubarão, ele fala de Suape, ele tem um domínio sobre a infraestrutura brasileira impressionante. Realmente é uma pessoa dedicada ao trabalho que faz. Eu tenho grande admiração por ele. Tá certo. Deputado Alex Fontaine, do Novo, a região boa, a região de Campinas, né, deputado? Muito boa. Região das Andorinhas aqui. Região das Andorinhas. A gente volta já para o último bloco, vamos falar sobre reforma tributária com o deputado Alex Fontaine, que é da Comissão aí de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Num minuto a gente volta. É isso aí, Zaidan. Vamos para mais um rápido intervalo aí pela TV e pela rádio. Você continua conosco aí pelas mídias sociais do Sistema Costa Norte de Comunicação, da TV Cultura Litoral e também pelo YouTube do programa Café da Manhã. Pessoal curtindo aqui, Zaidan. O Dacir Zanqueta tá mandando um joinha aqui para nós. A Jennifer Penélope também. Pessoal aí que acordou mais cedo aí, tá ligadinho aqui no programa Café da Manhã. A Gertes Felício manda aqui, bom dia, Deus abençoe o nosso dia. Um bom trabalho com muitas notícias de utilidade pública, aqui a Gertes Felício mandando pra gente.
E a Maria Elisa Bastos manda aqui bom dia a todos aí do Sistema Costa Norte de Comunicação e também ao deputado. Deputado, a gente tem aqui, né, a gente estava conversando aqui a questão da quantidade das refinarias, né? No último intervalo aqui eu fiz essa pergunta aqui relacionada aqui ao tema para você. E queria abordar também, deputado, tema que chega aqui para a gente, né? O Brasil ele se diz autossuficiente na questão do petróleo há 15 anos, né? Porém, essa autossuficiência ela não chega nas bombas, né? Você pode fazer uma rápida explanação sobre isso também, deputado? Tem essa questão da exploração. Agora, tem algumas questões que têm que ser entendidas. O nosso petróleo é o chamado petróleo fino, é um petróleo de mais valor no mundo. E há momentos em que a Petrobras exporta o petróleo bruto fino para quem paga mais por ele, e a gente importa um petróleo de menos valor para poder fazer o refino. Agora, a questão do refino é infraestrutura mesmo. Você precisa ter refinarias. Agora, de novo, quando o brasileiro inventa de fazer refinaria, faz uma Abreu e Lima que custou, sei lá, 3, 4 vezes mais do que qualquer refinaria construída com eficiência no setor privado no mundo, e mesmo assim não fica pronta. E aí tem erros, porque estava sendo feita para o petróleo venezuelano, que é quase um asfalto, um piche, e aí o nosso queridão ditador lá, Hugo Chávez, dá uma banana para nós e não fecha o contrato, não pinga o dinheiro que tinha que pingar aqui para poder fazer o refino do petróleo ultra viscoso, ultra grosso lá que eles têm. Conclusão, Nós vamos começar, deputado. Pode continuar a sua explanação aí ao vivo pela TV agora. Então, o que eu estava falando, Zaidan, é essa questão das refinarias brasileiras que não atendem à necessidade do mercado interno, apesar de que a gente tem reservas e tem extração suficiente. Mas são erros estratégicos que foram feitos no passado, como estava falando sobre a refinaria Abreu e Lima, que estava toda montadinha, projeto de engenharia, feita para receber o petróleo ultra viscoso da Venezuela. E aí o ditador, amiguinho do ex-presidente Lula, não cumpriu a parte dele, não entrou com o capital de investimento nessa refinaria. Tivemos que alterar todo o projeto de engenharia para um petróleo que é o que nós extraímos, que é muito mais fino, e isso custou um monte a mais. Uma refinaria que tem o chamado payback, o retorno do investimento, que vai se estender demais, porque ela custou muito mais caro do que deveria. Fora as bobagens que a gente faz, vamos falar da Ruivinha, aquela refinaria em Passadina que nós compramos também, nós não, né? Alguém da Petrobras, inclusive acho que estava a Dilma no conselho na época, e Ruivinha de tanta ferrugem que ela tinha, né? Compramos por bilhões de dólares e vendemos por uma centena de milhões de dólares para se livrar de um problema, um passivo que era aquela encrenca. Esse tipo de coisa que tem que sair da mão do setor público, que é incompetente, que tem interferências políticas, e passar para o privado. O privado não faz essas bobagens, porque senão quebraria a empresa. Os sócios, os acionistas cobrariam os resultados muito rapidamente. Tá certo. Deputado, reforma tributária. Como está essa parte aí na Câmara Federal? O momento é propício para essa discussão? Zaidan, se a gente sempre falar que no ano eleitoral não é propício a nada, o Brasil só funciona um ano sim, um ano não, né? Porque sempre tem eleição no meio do caminho, cada 2 anos. A reforma tributária, ela é urgente há 30 anos. A nossa economia perde oportunidades e não tem competitividade em relação ao mundo, boa parte em função do péssimo sistema tributário, um dos piores sistemas tributários do mundo. Os 2 projetos de reforma tributária estão no Senado. O projeto principal, que é a PEC 110, que é os impostos, a reforma dos impostos sobre consumo. Então, nós estamos falando de ICMS, ISS, PIS e COFINS e o IPI. Todos esses vão ser agregados e formar 2 IVAs. Um IVA federal, que vai chamar CBS, e um IVA que chama subnacional, que é, na verdade, estados e municípios, que vai chamar IBS. Então, nós vamos ter um IVA dual no Brasil. Está sendo votado hoje na CCJ do Senado, inclusive saindo aqui do programa, eu estou correndo lá para o Senado para poder participar dessa reunião.
e entendemos que, se não for votado nessa sessão da CCJ do Senado, na semana que vem, com certeza, vota. E aí vai para o plenário do Senado. Esse é o principal projeto de reforma tributária. Existe um segundo projeto, mas aí é de renda, sobre a renda, não sobre consumo, sobre renda, que é o imposto de renda, que é a questão de ganho de capital sobre venda de imóveis ou de empresas, que tem. Mas o principal é a questão do imposto de renda e voltar a tributar a distribuição de lucros e dividendos. Tá? Então, a grande modificação é reajuste da tabela de imposto de renda, que tem que ser feita, porque estamos a mais de 100 e poucos % desatualizados os reajustes da tabela de imposto de renda, começar a tributar distribuição de lucro e dividendos e diminuir a tributação de contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica. Tá certo. O senhor Vitor, de Santos, da padaria Nova Seara lá, está aí tão assistindo ao vivo de lá da Vila Matias, em Santos, dizendo que precisamos levar adiante essa questão tributária do país, pois é o momento certo, a coisa está preta. E ele convida você, deputado, e nós para tomarmos um café lá na padaria Nova Seara, no município de Santos. Espera aí que eu já estou marcando aqui, ó. Nova Seara, Santos. Na Vila Matias, o bairro Vila Matias. Eu nunca tinha foto aquele de vai na padaria, pãozinho, mas já que ele convidou, eu vou. Tá certo. Deputado, o Miguel, do centro de Cubatão, outro município que faz parte aqui da região metropolitana. Deputado, tira uma dúvida, por que algumas pessoas defendem o preço livre da gasolina? Não, acho que a gente não defende o preço livre, quer dizer, é o livre mercado, a concorrência livre, que é para poder ter uma pressão. É o que a gente vinha falando no programa aqui, Zaidan, ter mais oferta livre de combustíveis, a oferta livre na distribuição, e os postos aí eles podem comprar, lógico, se tiver um contrato de bandeira, tem que comprar da fornecedora dele. Mas enquanto quando tiver esse livre mercado, o grande beneficiado é o consumidor. Enquanto tiver monopólio, o grande beneficiado é o monopolista, que é ele que impõe os preços em cima da gente. Tá certo. Deputado, o senhor acha que essa reforma tributária, só para concluir, ela sai antes das eleições de outubro, deputado? No Senado, eu acredito que sim. Na Câmara, com certeza não. E aí tem dois cenários. Após a eleição de outubro, a gente vai ter o primeiro cenário, o atual presidente Jair Bolsonaro é eleito. Se ele for eleito, talvez ele aguarde um pouco mais, porque aí ele joga para a próxima legislatura, uma vez que ele está eleito. Segundo cenário, o ex-presidente Lula é eleito. Nesse caso, eu acho que o atual governo vai querer passar essa reforma tributária o mais rápido possível, porque fica um legado deles. A única coisa que talvez tenha mais dificuldade dentro das câmaras de deputados, que eles, deputados, vão querer segurar, porque vão querer que seja o mérito do próximo presidente. E a terceira possibilidade é nem Lula, nem Jair Bolsonaro são eleitos, uma terceira via que talvez apareça. E nesse caso, eu também acho que aí não vota mesmo a reforma tributária de jeito nenhum. Então tem a possibilidade, sim, no segundo semestre, mas eu acho que ela está mais vinculada ao atual presidente Jair Bolsonaro. É uma questão de... Isso é uma coisa de doido, né? Isso é uma coisa de jogo doido. De xadrez. Né? Uma coisa jogo de xadrez. O Brasil precisa e fica dependendo do jogo político. Né? Tudo é política, né, deputado? Tudo é político. Tudo é político. É por isso que o Luciano Hang falou que é candidato ao Senado por Santa Catarina, um dos maiores empresários
desse país falou, agora eu vou ser político. Será que resolve alguma Acontece o seguinte, coisa? Zaidan, mas resolve muito, porque eu também sou empresário, eu também estava cansado de ver o descalabro que é a administração pública, a insensibilidade com aquele que gera riqueza e gera prosperidade nesse país, que é o empresário e o consumidor, né? É um consumidor. Aliás, ontem foi o dia do consumidor, né? Porque boa parte da classe política ela acaba ficando deslumbrada e acaba ficando completamente desconectada da realidade do Brasil. Eu concordo muito que o Hang venha para senador pelo estado de Santa Catarina. Eu sou um exemplo, um pouco antes, né, 4 anos, também revoltado. Falei, gente, os caras não entendem nada de tributação, não entendem nada de regulamentação, não entendem nada de leis trabalhistas, nós temos que ter uma voz lá. Abrir mão da administração da minha empresa para poder estar aqui como deputado federal. A gente faz uma manchinha, é uma voz diferente dentro de um público aqui. Bom, é a nossa contribuição, né? Acho que faz parte. Eu espero que o Hang seja eleito, sim, para fazer uma belíssima contribuição, de que ele sabe o quanto é difícil o Brasil, a burocracia que é esse Brasil. Deputado, a gente encerra aqui o programa. O senhor é santista, palmeirense, flamenguista, guaraniense, pontepretano. Eu sou pontepretano, Zaidan, macaquinha querida aqui. Meu Deus do céu, tomou uma sova do Corinthians. Meu Deus do céu. E eu estava lembrando, deputado, é do seu tempo ainda, que em 1977 a gente precisou até dar uma graninha para o Rui Rei aí, para ele deixar o Corinthians ser campeão paulista, hein? Pois é, eu fico feliz que vocês reconhecem que fizeram isso. Os corintianos têm vergonha daquele título. Deputado, muito obrigado pela sua participação e foi muito bom bater um papo com você. Eu devo ir a Brasília outra semana lá, eu vou passar no seu gabinete tomar um café, viu? Eu gosto de você, velho. Você é arrojado, viu? Zaidan, obrigado novamente pelo convite. Fico feliz aí, Toninho também, por estar no apoio aos ouvintes aqui da TV Cultura Litoral Costa Norte. Nesse café da manhã aqui. Agora eu tenho um café da manhã na Nova Seara, aí em Santa Vila Matias. E esteja aqui, o gabinete 845, conversa franca, sem limites aqui, dentro dos limites da honestidade, que eu sempre falo. A gente tem que estar dentro dos limites da honestidade. Tá certo. Muito bom mesmo. Deputado candidato à reeleição? Bom, a reeleição, vamos fazer um trabalho aí, inclusive devo ir para Santos poder fazer uma corrida aí. Zaidan, novamente, preciso ir correndo agora para o Senado, que vai começar a CCJ da refrária. Tá certo. Tchau, deputado. Bom dia. Obrigado. Um abraço para todos. Abraço. Tchau.